Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 11. Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Justiça e Direitos Naturais. Pergunta 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Pergunta 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Duas coisas o determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Pergunta 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Pergunta 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasionam-lhe obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Pergunta 878. Podendo o homem iludir-se sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele na mesma circunstância e reciprocamente. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores? Não é a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres, para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade,
sem os quais não há verdadeira justiça. Direito de propriedade. Roubo. Pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Pergunta 881. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amultuar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Pergunta 882. O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás, e Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César? O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que tem o direito de defender porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver. Pergunta 883. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém? Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Pergunta 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejáramos que nos fizessem, condena, por isso mesmo, todo meio de aquisição contrário a essa lei. Pergunta 885. O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidades dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Pergunta 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Pergunta 888. Que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente.
ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbolo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como, em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Pergunta 889. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Amor maternal e filial. Pergunta 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas entre os animais esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Entre os homens ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Pergunta 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai, ou mãe má, ou mau filho, numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Pergunta 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem, para com eles, a ternura que o teriam em caso contrário? Não, porque é um fardo que lhes é confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para reconduzi-los ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhem, então, o que semearam.